Cheguei em Sidrolândia em 1956. Nós viemos na Maria Fumaça. Eu nasci, cresci aqui. E cheguei aqui ainda em dezembro de 1960, num velho trem da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, uma Maria Fumaça. Quando eu vim para cá, eu vim de Maracaju, cidade de Maracaju. Eu nasci em Sidrolândia, né? Sou dali, continuo sendo. Meus pais foram para Sidrolândia, onde tinha um hospital antigo ali, eu morei ali. Sidrônio Antunes de Andrade nasceu na cidade de Lages, Santa Catarina, e nas peripécias, nas aventuras dele, ele veio aqui por Mato Grosso Antigo, lá pelos idos de 1927, por aí, ele já andava por aqui. Rapaz galã, de poder. Conheci ele, era muito pequeno, mas eu conheci ele, sabe? Muito bom. Minha mãe fazia marmitas, assim, entregava, então minha mãe entregava para ele, sabe? Uma pessoa muito dedicada, sabe? Uma pessoa, assim, muito... sempre querendo o bem de todos, sabe? Sempre, sempre, sempre. Uma pessoa muito boa mesmo. Chegando por aqui, ele encontrou uma filha de fazendeiro, Dona Deolinda Pereira de Brito. E enamorou-se, casou com ela, tiveram 2 filhos, o seu Eustórgio e o Dr. Vitor. E o pai da senhora era? O Eustórgio, Que era? filho do seu Sidrônio. E? Seu Sidrônio com a dona Deolinda. Deolinda, que é a esposa dele. Esse Dr. Vitor era engenheiro. O Eustórgio teve uma instrução menor, mas teve uma influência maior. Ela morreu ainda mulher nova, né? E naquela época, como ainda existe hoje, o machismo. Então, na época de Deolinda Pereira de Brito, ela era uma pessoa que não se mostrava na sociedade. Não, Dona Deolinda eu não tenho pouca referência dela. Eu ouvi falar dela, mas os do Sidrônio sim, que eu conheci. Dona Catarina, que depois veio a ser a mulher dele também. Aí eu sei que estava grávida e a avó começou a enfaixar. Porque naquele tempo ninguém não tinha como fazer, como que é? Para cuidar, para não ficar grávida, né? Evitar a gravidez. Então eu sei que a avó Deolinda começou a enfaixar a barriga, até que um dia ele percebeu. Quando ela tirar, falou que já estava muito grande. Daí ele arrumou a parteira, e isso a Catarina que me contou. E a mamãe uma vez falou, meio por cima assim também, que ela fez aborto. E a Catarina falou que foi o vovô que forçou ela a fazer aborto, e a parteira teve que puxar com ferro. Ela faleceu, tanto a avó como a criança, porque foi tirada a ferro. Isso a Catarina me falou, eu sempre guardei comigo, nunca tinha contado para ninguém, né? Comecei a querer saber, querer investigar. Mas, gente, onde que estão os filhos, né? Eles devem ter netos. E comecei a querer saber e querer investigar. Até que eu consegui uns telefones de 2 netas do Sidrônio. E, para minha surpresa, elas estão aqui, bem próximas de nós. Tem 2 morando em Campo Grande e 2 em Aquidauana, que é um que se chama Sidrônio, que eu não conheço, e outra que se chama de Olinda, que eu não conheço também. Mas hoje eu estou aqui com a Olinda e Ione. Foi assim que eu consegui. E elas têm a história delas, até onde elas sabem, para contar sobre isso. E ficando viúvo, ainda com os filhos pequenos, o Sidrônio Antunes de Andrade recebeu como dote um pedaço da fazenda São Bento, do coronel Porfírio de Brito, e criou aqui ao sul de Sidrolândia
ele instalou a fazenda nova, ficou de propriedade dele. Achava que poderia ter um aglomerado urbano aqui. Então, ao norte da cidade, na chamada Água Parada, que é a verdadeira cabeceira do rio Vacaria, aqui ele mandou um engenheiro fazer a marcação e demarcou-se, então, os primeiros lotes da vila de Sidrolândia. Em 1944, passou por aqui a ferrovia noroeste do Brasil. Naquela época, uma ferrovia trazia de tudo, porque o trem não patinava, ele andava tanto na chuva quanto na seca. E os carros, as chimbicas e os pequenos caminhões, já isso em 1942, eles, quando chovia, parava tudo, porque atolava mesmo, né? Não havia rodovia nem com cascalho, nem com nada. Era muito difícil, era bem difícil. Meus pais trabalhavam na fazenda e minha mãe, eu vinha ao mundo através de parteira, né? Vocês não puderam ver, mas tinha um hospital antigo ali, que ele teve que ser demolido ali. Eu morei ali, no primeiro hospital. Minha mãe lavava roupa na época e cuidava daquele hospital. Não tinha nada Sidrolândia, era um pequeno lugarejo. Mas aqui acreditamos e aqui cresci, aqui estudei, me formei. Desembarquei ali na estação, olhei. Tava ventando aqui, rapaz, um vento forte, que não tinha sol, não tinha nada, um poeirão. Mas com o tempo eu fui me acostumando aqui. Eu até não tive muito problema na minha infância, quando eu aqui cheguei, porque eu gostava muito de futebol. E eu jogava bem, modéstia à parte, sabe? Então me enturmei logo com o pessoal, sabe? E passei a jogar, então para mim foi... Não tive assim grande, vamos dizer assim, dificuldade de me acomodar. Era precária essa questão do lazer. Eu me lembro que era domingo, e nosso lazer era ir na chácara que a minha avó morava, passear de tarde, no domingo à tarde, porque a cidade não oferecia nada nessa questão de lazer, a não ser as pessoas iam para a beira dos córregos, tomar um banho. Esse era o lazer, visitar a avó e às vezes ir na beira de um rio para se divertir. Não tinha quase nada. Era um dos passeios da gente, era ir para Campo Grande. Para tomar sorvete na praça e tirar retrato. Essa praça é a praça central de Campo Grande, Ari Coelho. A gente brincava de casinha com as colegas, né? De professora, de casinha. Então era assim, a gente passava a parte... né, da tarde, né, brincando com as colegas, né? Tinha as coleguinhas, a gente ia uma na casa da outra, brincava de comidinha, de casinha, e era assim. Quando chovia, não tinha asfalto nenhum, né? Vinha aquele enxurradão e a gente colocava tijolos e pedras e fazia-se, então, uma poça d'água e a gente falava, vamos tomar banho na piscina. E ficava com uma certa profundidade mesmo. A sarjeta, era a sarjeta da beirada da rua que a gente fazia aquelas poças para tomar banho. Ah, vamos tomar banho na piscina, turma, né? E vão lá. Brincando nas ruas, com muito... chovia, então a gente tomava banho de enxurrada, né? Porque era muito gostoso, sabe? Hoje não tem isso, né? Era uma vida muito pacata, muito simples. A carne, para a gente ir ao açougue, cada família tinha um gancho. A carne não vinha empacotada num saquinho, não. A carne era pendurada num gancho. E a gente vinha com aquela carne balançando. Sabe as cascas do arroz? Aquilo dava uma coceira. Não sei como é que a gente não morria. E eu me via, eu e meus irmãos
mais novos brincando naquela palha. Me lembro também da minha infância que eu tinha uma boneca, uma única boneca. E era muito difícil, como eu te contei anteriormente, a nossa vida. E eu guardei essa boneca até que a minha filha nascesse. É claro que ela perdeu essa boneca. Eu lembro aqui do seu namoro ali, não existia televisão naquele tempo, né? Era filme, passava, era um cinema, né? É aqui na casa do seu namoro. É bem aqui onde eu Jatubá, para casa de Jatubá. E ali é onde o pessoal ia assistir o cinema. A imagem da televisão chegou para cá mais ou menos no ano de 1964, por aí. Porque eu me recordo muito bem que o pessoal tinha 4 aparelhos de televisão em toda a cidade de Sidrolândia. E já era município, já era cidade. A primeira televisão que chegou em Sidrolândia, porque a luz, na época, apagava às 10 da noite. E a gente, todo mundo, quando chegou essa televisão em Sidrolândia, todo mundo ia para lá assistir. É uma das memórias que eu tenho também. Em frente às casas onde havia aparelho de televisão, o proprietário colocava o aparelho de TV, daqueles de tubo, colocava na frente da casa, numa posição estratégica, de modo que nós ficávamos buraqueando ou colocávamos cadeira, até alguns levavam cadeira e sentavam ali na frente para ficar assistindo aquelas novelas da Globo, os filmes de Rin Tin Tin, Daniel Boone e mais outras coisas antigas aí. Filmes de Mazzaropi e o futebol. Naquela época já existia, pode falar os nomes? Pode, né? Já existia Corinthians, Flamengo, São Paulo, Santos, né? E muitos outros times aí. Então, quando tinha jogo de futebol, eles pegavam aqueles rádios grandes, a pilha, e iam ali pela praça, ficavam sentados na grama, o rádio no meio, bebendo cerveja de garrafa em volta. Existia música local, já tinha os tocadores aqui, né? Então, a música sempre predominou em Sidrolândia. Nós temos bons nomes aí pelo Brasil, de pessoas daqui de Sidrolândia. Como eu cito em alguns trabalhos, Humberto Iulli, Maurício Brito, Vanderlei Cuevas e mais alguns outros, que são meninos nascidos aqui na região e que hoje estão no cenário regional. Quando vinha um parque, quando vinha um circo, então naquela época era muito bom, sabe? Porque a gente, né, ia para o parque, ia para o circo, era assim, né? Mas era muito difícil, né? Era muito difícil, mas a gente sempre teve uma infância tranquila, saudável, né? A água também, quando eu era criança, eu me lembro que teve uma seca no município que os poços das casas onde as pessoas tiravam água ficaram mais ou menos em 5 residências só aqui na cidade que não secou os poços. Então, na casa da minha tia tinha água e era mais ou menos 2 quadras da minha casa. E eu tinha 9 anos e a minha função era carregar água o dia inteiro. Na minha casa tinha 5 tambores, esses tambores de colocar óleo diesel, aquilo era para reservatório de água. Os moradores, os poucos moradores daqui desse município, eles só sabiam que tinha morrido alguém porque a luz não apagava às 22 horas. Então, meu pai já ia lá no senhor que fabricava os caixões, e era perto da nossa casa. Ele falava, bom, eu vou lá no seu Donário perguntar quem que morreu, porque eu já estou escutando barulho de serrote e de martelo. E a luz não apagou. Então, já sabia que era algum conhecido que tinha morrido. Então, meu pai já ia lá perguntar, sabe? É interessante esse detalhe. Depois de muitos anos que a prefeitura conseguiu
um sistema mais aprimorado de energia que se tornou ininterrupto o sistema de energia elétrica. Então, Sidrônio, em 1942, ele já estava viúvo, ele casou-se com a professora Catarina de Abreu. Daí não deixou filho, mas ela já havia deixado um filho em Cuiabá. Ela era mocinha nova, tinha lá seus 19 anos, por aí. Muito bonita que ela era, muito bonita mesmo. Não tive convívio, mas conversava muito. Quando a gente se encontrava, a gente conversava bastante. Ela era muito vaidosa, gostava de conversar, gostava de dar conselho, pedir conselho. Vaidosa, alegre, parceira. Alegre, ela é cuiabana, fala de onde vai para a igreja, ela dá palestra lá, era amiga dos padres. Ela é professora, nossa, né? Ela era professora. Conheci ela, a gente era até familiar, assim, amigas, assim. Ela vinha na minha casa e eu fazia a unha dela. Eu fazia a unha dela. E veio para cá como professora. Naquela época, ela tinha um curso de magistério, chamado de normal. Então, era uma pessoa a mais instruída que havia aqui por Sidrolândia. Sim, ela era muito, sabe assim, atenciosa com os alunos, ela tinha muita atenção com os alunos, sabe? Muito mesmo. Com as professoras, foi uma diretora muito boa. Ela fazia festa para as crianças no dia do 7 de setembro, era festa para os pais e para as crianças. Ela fazia muita coisa bonita. Ali tinha os eventos, sabe, escolar, tinha 7 de setembro, sabe, tinha os desfiles, né? Então a gente participava. Todo o processo de educação, você sabe que leva algum tempo. Então eu tenho que principalmente agradecer as pioneiras dessa área, que são as professoras, sabe? Uns professoras, professores, que pegaram isso lá em 1960 para cá, algumas já faleceram, né? E claro, a educação é uma educação primária ainda, com poucos recursos, né? O meu avô, chamado Epaminondas Rodrigues Brum, ele foi o primeiro prefeito da cidade nomeado pelo governador, que ainda não tinha os pré-requisitos para ter uma eleição, e o governador nomeou meu avô prefeito. Naquela época, o prefeito ele tinha que ser polivalente, porque meu avô era delegado, juiz de paz. A primeira sala de aula ele montou na casa dele, a professora era ele que pagava, cedendo uma sala da casa dele, assim como cedia um quarto para prender as pessoas que transgrediam, né? Porque ele era delegado também. Então, em 1975, eu fui funcionária pública municipal. Aí trabalhei na área social. Em toda a comunidade do município, a gente prestava um serviço para a comunidade. E sucedeu que em 1988 veio esta oportunidade de que a prioridade das mulheres saírem candidatas para vereadora. Tinha lá um coeficiente para preencher as vagas. E nisto, meu nome foi cogitado. Né? E fui pelo partido Frente Liberal, PFL, sabe? E fui a mulher eleita, primeira vereadora, pelo voto popular, né, do município. Do meu partido, fui a mais votada. Eu continuei nos trabalhos,
sociais, nos projetos, nas leis, inclusive na lei orgânica do município, sabe? Que fui presidente da comissão, né, dos assuntos municipais. Né? Então, em 1990, a gente concluiu esse trabalho. Esperava ser prefeito? Não, nunca. Você sabia que eu sempre fui bastidores, né? Eu nunca gostei de foto. Da entrevista, jamais. O pessoal ia no hospital, Vandinha, não, quem fala é o presidente. O negócio aqui é trabalhar. As pessoas falavam, Vandinha, vamos lançar você como vereadora, vamos lançar você como vereadora. Não tem nada a ver comigo, não, enfim. Eu aposentei bem no período da pandemia, que a gente conseguiu habilitar os leitos do hospital. O hospital me contratou novamente. E eu falei, bom, eu acho que eu já cumpri com a minha parte, né? Mas eu tinha muita dó de deixar gostar muito. Aí nesse final aí, eu fui convidada para ser candidata a vereadora. Eu falava, meu Deus do céu, e consultei vários amigos. Tantas pessoas falavam assim para mim, essa baixinha aí não tem 10 votos. E eu ficava com aquilo na cabeça. Me lancei candidata, né? Um grupo. É claro que eu consultei a minha família, porque sem a base familiar não adianta você pleitear um cargo político, porque isso tem que vir da família, né? A família te apoiando. E todos eles me apoiaram, todos eles falaram que iam abraçar a minha campanha, enfim, eu fui um pouco mais tranquila. Então eu fiz uma campanha ouvindo as pessoas. Foi dessa forma que eu acredito que eu consegui ser a vereadora mais votada, também fruto do meu trabalho, eu acredito nisso. E foi isso aí, foi construído a presidência da Câmara, eu também não pleiteava isso. Eu acredito que os vereadores confiaram em mim, porque foram um grupo totalmente de vereadores novos, novatos, de primeiro mandato. E eu acredito que eles pensavam que como eu tinha administrado o hospital há 16 anos, e eles não tinham essa bagagem, não, vamos votar na Vandinha. Foi uma trajetória política muito no espaço de 6 meses. Eu virei vereadora, presidente da Câmara, prefeita interina e prefeita efetiva pelo voto popular. Essa responsabilidade como prefeita é muito grande. Não é só o fato da Vandinha sentar naquela cadeira e ser prefeita. São muitos desafios, são muitos problemas que você tem que saber conduzir, você tem que ter a cabeça no lugar. Eu aprendi muito com meu compadre, que é meu irmão. Ele sempre me dizia, comadre, se você tiver dúvida no que responder, eu falo assim, em relação à vida, não em relação à prefeita. E foi esse ensinamento que eu trouxe comigo. Não faça, espera, pensa, para depois você dar uma resposta certa, porque assim você erra menos na sua vida, e isso eu estou levando para a prefeitura. Eu penso, são muitos desafios, e até agora não encontrei maiores obstáculos em administrar. Eu falo que o primeiro passo para você administrar uma cidade é você gostar das pessoas, você fazer aquilo que as pessoas esperam de você. E é dessa forma eu vou até as pessoas, porque não adianta você me falar, eu tenho que ir lá. Eu preciso ir ver o que realmente a pessoa está precisando. Isso em todos os aspectos. Eu não tinha pretensão política, não. Sabe, eu sempre ajudei meu marido. Acho que eu desempenhei um papel importante para atender a população mais carente da cidade. Eu abracei essa causa com dedicação, e talvez tenha sido essa minha atuação durante esses 18 anos que me trouxe agora como vice. Porque a figura da vice, ela precisa ser aprovada pela população, né? A candidata a prefeita, jamais ela vai aceitar de pegar uma pessoa para ser vice dela se ela não sentir
que essa vice possa lhe trazer sucesso, né? Trazer algum benefício para gerir a prefeitura, ajudar na administração. Então é isso que eu estou me empenhando em fazer. Até pouco tempo eu tinha muito vergonha, eu tinha uma autoestima muito baixa, sabe? Então eu tinha vergonha de me imaginar ocupando um cargo de destaque, uma coisa assim mais ligada com o poder, né? Deus me livre que eu ia conseguir chegar na frente do governador para falar. Gerente do banco, eu tremia quando eu entrava no banco para falar, que eu era obrigada a falar com o gerente. Eu chegava tremendo já. Eu notava que as mulheres falavam, isso mesmo, Rose, vamos para frente, vamos meter a cara. Porque aqui em Sidrolândia nunca teve uma prefeita, teve vice. Mas o negócio é por aí mesmo, vamos eleger essa prefeita, vocês vão estar aí, a gente tem muita fé que vocês vão conseguir fazer uma boa administração para a gente continuar no poder. Nós precisamos continuar no poder. E eu notei assim que elas ficaram mais empoderadas mesmo, sabe? Assim, que essa nossa participação na política fortaleceu esse lado das mulheres, de querer ser, de achar que pode. Eu acho muito importante a gente se autovalorizar, né? Que a mulher ela tem uma capacidade infinita de muitas coisas, mas às vezes ela está ali na casa, naquela lides domésticas, então ela não crê que ela pode, além de ser dona de casa, também ser uma prefeita, uma vice-prefeita, e talvez até melhor, por causa dessa visão diversificada que a mulher tem de tudo. No andar de Sidrolândia tem muita sugestão feminina. Às vezes embora um pouco camufladas, sabe? Mas se você for fazer uma pesquisa mesmo a fundo, você descobre muitas obras de grande valia para o lugar, nesse âmbito social, foram vindas de mulheres mesmo. Eu quero deixar um legado aqui em Sidrolândia. Eu nasci aqui, né? Eu fico contente por estar administrando a minha cidade, né, o meu município. E eu tenho certeza que eu não quero, depois que tudo isso passar, depois que eu sair da prefeitura, tenho certeza, ainda tenho muita certeza que virão várias mulheres. Eu sou a primeira de muitas delas. E eu não quero sair, deixar a prefeitura lá na frente com tristeza. Eu quero deixar com alegria e ver o que eu pude fazer pelo meu município. Nós somos o município que mais cresceu nos últimos 4 levantamentos do IBGE. Sabe? Então a tendência natural, que hoje temos aí em torno de 60 mil habitantes, né? E a tendência natural é crescer ainda mais. A cidade cresce em ritmo aceleradíssimo. Eu imagino que aqui só progresso, só progresso. Eu não vim aqui para desenhar uma história, eu vim aqui para fazer uma história. E eu quero fazer essa história bem feita para que todos tenham orgulho de mim. A cidade cresceu, tem diversas homenagens, escola com nome de pessoas ligadas ao fundador, que era genro do Porfírio de Brito, né? Por sua vez, meu tio-avô. A segunda esposa tem uma escola com o nome dela, legal, nada contra. Tem ruas, tem uma outra escola com o nome de Olinda Pereira de Souza, que é irmã da de Olinda, e não tem nada no nome da de Olinda, nem de Olinda, nem dos filhos. Sidrônio e de Olinda tiveram 2 filhos, que eu sei, Eustórgio e Vitor, nada no nome deles. E eu comecei a questionar, perguntar. Quando eu falava de Olinda, parecia que era um palavrão. Ninguém sabia e evitava aquilo. Eu falei, gente, mas não é possível. Porque aquelas terras ali, onde o Sidrônio foi possível
o Sidrônio realizar o sonho dele, que deveria ser um sonho, né? Eu acredito, fazer uma cidade, uma vila e depois uma cidade, teria que ter o espaço físico, né? Que é a terra. E a terra era da de Olinda, porque o Sidrônio, até onde eu sei, ele era um catarinense que chegou ali, não é da região, então ele não tinha terra. A terra era da de Olinda e pelo casamento, ok, ele passou a ter direitos. Mas e por que apagaram a de Olinda da história? Eu acho que a maior homenageada, no meu ponto de vista, não sei se estou correta, seria ela, os descendentes dela, enfim. Isso me intrigou. Eu não tinha nada, data, nada, eu não sabia de onde partir. Uma delas falou, olha, a de Olinda está enterrada no cemitério Santo Antônio, junto com o Eustórgio. Você vai na portaria, lá na portaria do Santo Antônio, pergunta onde está o Eustórgio, que você descobre a de Olinda. E eu fiz isso. Aí ele foi comigo, o responsável lá do cemitério. Eu fui no túmulo da de Olinda e fiz uma foto. E lá tem a data da morte, não tem a data do nascimento. Aí com a data do falecimento eu fui num cartório e fiz busca. Mas muito pouca coisa está na certidão de óbito. Só tem a idade, com quantos anos ela faleceu, não tem do que ela faleceu. Embora ela não tenha sido uma atuante na criação da cidade, existe a memória dela. E era uma mulher, filha do Vicente de Brito, isso já era um grande legado, né? E hoje a Sidrolândia está aí através da Deolinda. Então não tem como a gente tirar a imagem da Deolinda. E eu espero que alguém faça alguma coisa, né, para resgatar por que apagaram essa parte da história.